Fala, monarquista! Uma boa noite para todo mundo. E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Brasileiro. Vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Vamos fazer uma análise com o cientista político Alexandre Chalfant, que está sempre aqui com a gente, para falar de todo esse rebuliço na República, demissão de Sérgio Moro, zap-zap para um lado, zap-zap para o outro. Vamos ver como é que fica. Deixa eu já chamar o Alexandre aqui. E aí, Itolac 27. Chama aqui o Alexandre. Já entrei, Alexandre. Vamos. Deixa aqui meu roteiro. Aqui, vamos fazer um roteiro, pessoal, para falar desde o pivô da crise até... Cadê o Alexandre? Chamar o Alexandre aqui para entrar. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando essa crise aí? Vamos falar com o Alexandre, deixa eu chamar aqui o Alexandre de novo, Alexandre Chalfant, cientista político, monarquista, para a gente fazer uma análise técnica. Ai, chegou o cara. Alexandre puxando. E aí, Alexandre? Opa. Boa tarde. Boa noite já, né? Como é que você tá, cara? Tranquilo, tudo de bom? Deixa eu ver, peraí. Pega aqui uma abajur lá no quarto. Alexandre, porque eu acho que o meu fone não tá captando o áudio. Ué, Deixa eu ver aqui. eu tô te ouvindo bem. Você não tá me ouvindo, não? Agora sim, agora entrou, agora captou. É para não pegar som ambiente. Ah, tá. Alexandre, então, cara, como vai a nossa república? Uma merda como sempre, né? Ah, só há 130 anos. Fora isso, tá tudo bem. Não vejo nenhum problema nela, não. Ela continua fazendo o que ela sempre fez. Golpe, aqui, golpe atrás de golpe, atrás de golpe, atrás de golpe e mais golpe. E não creio que... Bom, não quero crer que vai ser igual. Alexandre, vamos lá fazer uma revisão do que aconteceu? Não, deixa a luz acesa. No dia... Para poder manter... No dia 26 de abril... Né? Não, 26 não. Hoje é dia 25, peraí, estou errado. 24 de abril, não tem aqui a data errada. O então ministro Sérgio Moro, ele pediu a exoneração do cargo e ele fez uma coletiva de imprensa e alegou que o presidente Jair Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal e que por isso ele não teria mais ambiente para ficar lá. Posteriormente a isso, o Bolsonaro também fez declaração de que ele queria o cargo para ser ministro do STF, até que culminou, que eu estou lendo aqui, gente, que a gente tem tudo anotado aqui para fazer bonito e não se perder, né? Até que culminou nele divulgando print de conversas privadas que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro e com a Carla Zambelli, que ficou aquela célebre frase que ele falou para a Carla Zambelli: eu não estou à venda. E diante desse rebuliço todo, Alexandre, print para um lado, print para o outro, padrinho para um lado, padrinho para o outro, casamento que vai, casamento que vem, bênção que fica, bênção que vai. E a crise? E o pivô dessa crise, o que você achou aí, começando a analisar a demissão do Sérgio Moro? Olha, vamos lá, peraí. Uma coisa é o pivô da crise, a outra coisa é a culminação na saída do Sérgio Moro. Em síntese, depois eu vou falar mais detalhes,
o Sérgio Moro tinha duas opções, ou ele saía ou ele era saído. Então, assim, eu não vejo que havia espaço mais para o Sérgio Moro no governo. Uma grande anedota dentro do mundo político é o seguinte, como que você coloca alguém como ministro que você não possa depois demitir? Então, assim, esse foi o caso, por exemplo, quando o Lula, no primeiro mandato, empolgado com a esquerda, né, a vitória da esquerda, a primeira vitória da esquerda no Brasil, ele queria colocar o Brizola como ministro. A questão aí os assessores correligionários e próximos ao Lula falaram, como que você vai demitir o Brizola? É um problema. Você colocar uma pessoa, às vezes, num determinado posto, fica depois difícil de você tirar. Então, assim, quando o Bolsonaro colocou o Moro como ministro e alertou aos quatro ventos que seria carta branca, porteira fechada, que ele faria o que ele quisesse, fica complicado você tirar essa pessoa do poder. Então, assim, mas a história com o grande pivô dessa história, né, é o Maurício Valeixo, porque antes dele entrar, havia um outro diretor-geral da PF que o Bolsonaro queria retirar. O Moro, mesmo reconhecendo que esse poder de indicar o diretor da PF cabe ao presidente, ele não viu no primeiro momento como uma interferência. Então ele permitiu. E aí ele diz isso claramente. Não, o diretor estava cansado, ele queria sair, o presidente queria tirar, tirou. Não foi interferência. Em seguida, vem, isso a gente está falando de setembro. Teve até notícia em jornal de que o Valeixo sairia. Por volta de 9 de setembro, por aí, teve notícias ventilando que ele sairia. Mas aí aconteceu que ele não saiu. Ele não saiu, a Polícia Federal continuava com o inquérito, né, investigando o atentado do Adélio, porque no primeiro inquérito disse que ele era um lobo solitário. Então, esperava-se que no segundo, tendo áudio de vídeos da internet coletados pela Polícia Federal, os chips, os HDs, o notebook, os HDs da Lan House que ele acessava, né? A viagem dele a Santa Catarina para atirar no mesmo dia que o 03 estaria lá para atirar. Então, com todas essas informações, o Bolsonaro, assim, me leva a crer, eu não posso afirmar, porque eu não conheço ele pessoalmente, não tenho como afirmar uma coisa dessa, mas ele esperava que a Polícia Federal, dado até o apoio que o Bolsonaro, né, legitima a Polícia Federal, que ela desse uma resposta de quem pagou o avião, quem pagou os advogados, como que uma banca de juristas caríssimos aparecem para pegar um Zé Ninguém, porque o Adélio é um Zé Ninguém, era desempregado. Não tinha recurso para pagar aquele pessoal, né? Não, aquela banca é do goleiro Bruno, aquela banca é banca top de Minas Gerais. Então, neste cenário, o Bolsonaro esperava uma postura da PF e o que me passa, por exemplo, em nenhum momento você viu o Moro brigando para ter acesso,
ao notebook dele, porque houve uma norma lá do Supremo, uma posição do Supremo, falando corretamente, que aquele, por causa de uma ação impetrada pela os advogados do Brasil, OAB, né? OAB, para que aqueles dados fossem guardados em segredo. Então, assim, a gente sabe que o Supremo tinha uma posição de que aqueles dados não poderiam ser violados. Eles foram? Não foram? Não temos informação sobre isso, né? Então, o que estavam naqueles HDs? O que o Adélio pesquisava de manhã e de tarde, por 15 dias? O que ele fez por 15 dias? Com quem ele trocava e-mail? Como que ele deu entrada em Brasília, indo para o escritório de um deputado no anexo 4? Na mesma hora em que ele estaria em Isso seria prerrogativa do Moro estar fazendo esse fomento, essas informações? Olha, se era prerrogativa ou não, o Bolsonaro esperava que ele estivesse ao lado dele. Então, assim, é o que eu estou te falando. Uma coisa é você ser o juiz imparcial, que representa o Estado, toma decisões neutras. Outra coisa é você ser o ministro. O técnico é diferente do político. Então, o ministro ele é político, ele não é técnico. Ele tem conhecimento técnico, por isso que ele era ministro da Justiça. Mas ali era uma postura política, né, de tentar costurar conversas com o Supremo, de tentar amenizar, de lutar, ou, pelo menos, de mostrar que estava lutando. Você está entendendo? Ele poderia até não conseguir, mas, assim, o Sérgio Moro, ele nunca se colocou, digamos assim, ele nunca colocou a cara, a tapa, né, no linguajar popular, brigando pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha uma campanha clara pelo armamento civil. O Moro é contra, né? Você vê que um dia antes, no dia 23, o Bolsonaro postou uma mudança no COLOG, que é o que regulamenta o acesso de armas e munições aos CACs, aos magistrados e ao cidadão comum, permitindo ao cidadão comprar 50 munições por mês. O nosso colega perguntou assim, mas a política está acima da lei? Bom, no Estado de Direito, não. Mas a questão não era passar por cima da lei. A questão era, nem só na política, é uma questão de eu estou acima da lei ou não estou acima da lei, mas uma tentativa de dialogar e uma tentativa de conseguir uma posição, defender posição. A política é um teatro. Então, na hora em que o ministro sai em defesa da solução daquele atentado, isso é uma postura política. Ele não está indo acima da lei. Ele não ordenou que a Polícia Federal investigasse os dados, mesmo tendo o Supremo posicionado contra. Mas ele brigar para que esses dados fossem acessados usando todo o conhecimento dele jurídico, isso é uma questão política. Entendeu? Então, como que você usa o direito para defender uma posição? Isso é política. Né? É diferente dele passar por cima do Supremo e falar, pega os HDs, olha, não quero saber o que o Supremo disse. Aí ele estaria passando por cima. Mas ele dizer, Supremo, olha só, existe o caso tal, existe uma DIN, alguma outra coisa que seja, algum recurso que ele possa entrar
né? O direito não é minha especialidade, né? Apesar de ter dado aula para o direito, mas eu não sou advogado. Então, existem vários recursos, vários históricos que você pode usar no direito, né? As antecedentes, outros casos, casos iguais, casos parecidos, em que ele poderia brigar pelos dados, né? E isso estaria mostrando um apoio dele ao Bolsonaro. Então, assim, o Maurício Valeixo, ele é o diretor. O Rodrigo Moraes é o delegado. É o delegado que conduz a investigação. O Maurício Valeixo, ele, nesse último ano, teve apenas 2 vezes com o Bolsonaro. No dia 7/4, agora, quando ele apresentou o Plano Nacional da Polícia Federal, a estrutura que a Polícia Federal pretendia fazer, né? E em 4 de fevereiro, uma reunião na DF consta apenas reunião com o presidente Bolsonaro. Não diz o assunto, né? Mas, como nós sabemos que o processo foi arquivado há algum tempo, presume-se que tinha uma reunião para dar algum tipo de esclarecimento do que estava acontecendo no caso Adélio. Tem também, né, então, teve uma reunião, que foi no dia 25 de fevereiro, com o Rodrigo Moraes, Maurício Valeixo, Sérgio Moro e Cairo Duarte. Esse é o superintendente da PF de Minas Gerais. Então, você veja, uma coisa que a gente precisa olhar o que a mídia fala, mas a gente precisa olhar também o que não é falado. O que não é falado? Em momento algum, há uma briga pela superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, que, teoricamente, conduziria a... Eu não entendi. Havia uma briga na superintendência ou não? De Minas Gerais, não, nunca houve. Nunca houve. Não. O que houve é Rio de Janeiro e Pernambuco. Foram essas duas que o Sérgio Moro apontou. Então, assim, a grande questão desse primeiro momento é que, no primeiro inquérito da Polícia Federal, deu em nada, e o segundo inquérito não deu em nada. Então, isso é um desgaste. Isso é um desgaste. Para o Moro e para o diretor da Polícia Federal, porque provavelmente o Bolsonaro gostaria de saber quem foi que mandou matar, afinal de contas, né? Se a interrogação de quem mandou matar Marielle é importante para a esquerda, quem mandou matar Bolsonaro é importante para Bolsonaro e para a direita. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá para o segundo tópico. Fala. Isso não seria uma intervenção do Bolsonaro numa investigação da Polícia Federal? Porque, assim, o Moro, ele não apenas ele se demitiu. Ele se demitiu, morreu atirando, né? Ele fez algumas acusações, dentre elas de que o Bolsonaro estaria intervindo dentro da Polícia Federal e querendo saber sobre inquéritos e situações que tipicamente não eram da alçada dele. Ele querer saber quem matou ele e diretamente questionar a Polícia Federal não é uma confissão de culpa de que ele estava interferindo em alguns pontos? Não estou dizendo na sua totalidade, mas que em alguns pontos ele interferiu? Bom, olha só, a gente não pode dizer que ele interferiu. Perguntar é uma coisa. Ele foi a vítima. Eu tenho o direito de ir na polícia e perguntar o seguinte: olha só, a tentativa de homicídio que foi feita contra mim, eu quero saber o que vocês fizeram. Isso não é interferir. Certo? Uhum. Isso aí é um direito da vítima tentar descobrir quem foi que mandou matar. É uma tentativa de homicídio. Isso não é interferir. Agora, a pergunta que se coloca é: bom, mas ele é um presidente da República. Sim, concordo. Mas entenda, isso é um caso de segurança nacional. Isso foi a tentativa de assassinato de um candidato presidencial em plena disputa eleitoral e do candidato que estava com maiores intenções de voto.
Isso é uma questão nacional. Isso tem que ter uma... Isso, assim, é igual o caso quando mataram Kennedy. Isso é uma questão nacional. Querendo ou não querendo, isso é uma questão nacional. É fundamental que se diga quem foi. A Polícia Federal tem uma obrigação de dizer. Né? Se fosse no Brasil, teria ido para a BIM. Se fosse nos Estados Unidos, teria ido para a CIA. No Brasil, isso poderia ter ido para a BIM. Né? Porque, afinal de contas, é uma tentativa de manipular os resultados das eleições. Uma coisa muito séria. Não é só uma tentativa de homicídio, é uma tentativa de manipular o resultado eleitoral. E, Alexandre, o que você achou do discurso do Moro, cara? Olha, você falou, ele caiu atirando, né? Em relação à interferência do diretor, né, na tentativa do Bolsonaro de trocar pelo diretor da BIM ou trocar pelo superintendente da DF, o diretor-geral, né, e a troca na superintendência do Rio de Janeiro e Pernambuco, a grande questão que se coloca é, por que Pernambuco? Será que Pernambuco engloba Rio Grande do Norte? Essa é uma pergunta que eu não sei, eu não tive tempo de descobrir se a superintendência de Pernambuco engloba a área do Rio Grande do Norte. Agora, cabe ressaltar que em 2007, o Lula se queixou de saber das operações da PF pela mídia e trocou o diretor da BIM e trocou o diretor da PF. E é uma prerrogativa do presidente mudar o diretor da PF. Existia um acordo entre o Moro e o Bolsonaro de que aquela seria indicação do Moro. Mas a prerrogativa legal é do Bolsonaro. Então, assim, legalmente ele não fez interferência nenhuma em trocar o diretor da PF. É uma exoneração. Tudo bem, ele pode ser exonerado a pedido ou exonerado, mas todo cargo de direção, ele é um cargo que está em disponibilidade para quem controla o poder daquela instituição. Né? Então, no caso do diretor da PF, a competência é do presidente da República. Ponto, não tem o que discutir. Você acha assim, agora, talvez pelo fato do Bolsonaro, eu lembro disso claramente, ele falou que Sérgio Moro teria carta branca. Em certa medida, eu acho que ele não cumpriu a promessa, em certa medida, porque carta branca é carta branca. Entendeu? Carta branca é cheque em branco. Aí, você acha assim, que ficou alguma mágoa do Moro, ou que tem mais coisa aí que tem uma segunda camada aí que a gente não está vendo? Não. Não existe segunda camada. Existe terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Isso aí você não tem a menor dúvida. Na hora em que o Moro cai atirando em alguma coisa, ele não está mostrando o que está por debaixo. Quando eu falo isso ABC, eu não quero que você escute o que está no D para baixo. Então, ele direcionou a mídia e a opinião pública para olharem para o Bolsonaro em cima disso. Mas, assim, bom, para você ouvir eu falar o que o Moro disse, você abre a CNN Brasil e escuta o Moro. Né? Então, assim, o que os nossos espectadores esperam? Que eu diga alguma coisa relevante. Então, a minha posição é que o Moro não caiu, ele foi caído. Né? O Moro, quando o Bolsonaro fez esse movimento, ele sabia que o Moro não ia ceder, porque já havia tido esse embate. Então, assim, um presidente da República, um presidente de uma organização, um diretor, uma pessoa de cargo relevante, ele nunca está olhando para o futuro presente. Ele olha para o futuro presente, olha para o futuro mediano e olha para o futuro a longo prazo. Então, quando ele foi ao Moro e disse, vou trocar o superintendente da PF... Era o Valeixo, no caso, não era? Era o Valeixo, era. Quando ele diz isso para o Moro,
já era sabido que o Moro ia recusar. Então, o Moro, ele diz no discurso dele, o Bolsonaro diz no discurso dele, olha, hoje às 11 horas, vocês vão ver quem está do meu lado. E o que o Moro fez às 11 horas? Saiu atirando e renunciou ao cargo. Então, o Bolsonaro sabia disso. O Bolsonaro perdeu a confiança no Sérgio Moro. Então, quando ele perdeu a confiança do Sérgio Moro, outra coisa que você pode perceber, o Moro, em momento algum, ficou ao lado do Bolsonaro durante a pandemia e o Bolsonaro levou tiro de tudo que é lado. E nós, cidadãos, fomos presos. O prefeito de Niterói diz que vai fechar a cidade, guarda municipal batendo em mulher, prendendo mulher, a justiça soltando preso. Então, assim, é aquela coisa que eu falei, não é passar por cima da lei, mas na hora em que o ministro da Justiça diz assim, olha, você está apanhando porque você está desobedecendo a prefeitura, você está apanhando, você está deixando de ir e vir porque esse seu direito foi surrapiado. Porque na hora em que o prefeito diz que vai fechar uma cidade, cadê o meu direito constitucional de ir e vir? É a política acima da lei. E o que o ministro da Justiça fez? Nada. Ele ficou quieto. Bolsonaro ficou brigando sozinho, no meio do fogo, e ele ficou lá atrás. Você achou que politicamente, claro que juridicamente não teria o que ele fazer, mas que politicamente o Moro poderia se pronunciar e, através do seu pronunciamento, causar uma influência numa interpretação de uma medida? Sim, mas era isso que o Bolsonaro esperava de um... É isso que se espera de um ministro da Justiça. Que ele construa pontes. Olha, se vocês fizerem isso, eu vou entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Porque você não pode cercear o direito de ir e vir. A praia pertence à União. Você não pode proibir um cidadão de ir à praia. Só quem pode proibir um cidadão de entrar na praia é a Marinha. Não é o prefeito, não é o governador. Entendeu? Então, de alguma maneira, o Moro precisava mostrar que estava ao lado do Bolsonaro. E o Moro se absteve. Alexandre, então, na hora em que o Moro... Fala aí. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro sabia que ia tirar o Moro. Ele já tem o nome para ser o ministro da Justiça. Não foi assim, sabe? Um embate gigantesco de egos, e aí no auge da inflamação, no auge da ira, ele tirou o Moro. Deixa eu te falar, na entrevista do Roda Viva, isso já, que foi em janeiro desse ano, já se havia questionado essa possibilidade de atrito entre o Bolsonaro e o Moro negou. Falou que o tratamento com o presidente era muito cordial, com brincadeiras. Inclusive, na época, ele falou que o Bolsonaro nunca tinha interferido em nenhum tipo de investigação da Polícia Federal. Moro mentiu nessa época? Ou você acha assim, que o atrito veio de uns tempos para cá? Não, o Moro não mentiu. Você acha, então, que em janeiro não havia atrito entre ele e o presidente? Que a situação... Não, claro que havia atrito. Claro que havia atrito. Ele falou que não. Ele falou que não. Política, uma resposta política. Não vou dizer que eu tenho atrito. Não temos atrito. Nós temos conversas, às vezes temos pequenas diferenças. Aquelas palavras que eu uso bonitas. Também, né? que eu uso também de vez em quando. Todo mundo usa. Todo mundo usa porque ele estava como ministro. Ele, como ministro da Justiça, se disser assim, eu brigo com o Bolsonaro, eu me desentendo com o Bolsonaro, e ele está interferindo no meu trabalho, a pergunta que vai se fazer em seguida é, então para que você está como ministro? Entendeu? Então, assim, a mídia gosta de fazer umas pegadinhas, e você tem que entender que o Moro é um cara inteligente, ele não vai cair em pegadinha da mídia, na hora em que... Não temos nenhuma questão. A questão não é mentira ou não é mentira. A questão é, Bolsonaro precisava tirar o Moro dali. E aí, assim, Moro caiu atirando, falou o que tinha que falar, acusou o presidente de intervir.
E aí Bolsonaro, de tarde, fez uma coletiva de imprensa e também deu uma resposta que não foi uma resposta das mais harmônicas, assim, eu vou falar até ingenuamente, eu acho que talvez ele pudesse tentar apaziguar os ânimos, já que Sérgio Moro, até o presente momento, sempre teve uma conduta muito ilibada, liderou um processo anticorrupção, e o Bolsonaro também, assim, eu acho que também caiu atirando para o outro lado, cada um foi atirando para um lado. O que você achou da resposta do Bolsonaro? Você achou que foi uma resposta arriscada? Ele pode provar tudo o que ele falou? O que você achou? Não, vamos fazer igual dentro do mundo Vamos por partes. Vamos entrar no mundo. Vamos por partes. Mas vamos entrar no mundo da política. O Sérgio Moro caiu atirando. O que ele estava fazendo quando ele caiu atirando? Ele está usando a Lava Jato como palco político para ele. Então, ele é o dono da Lava Jato, ele é o detentor do valor Lava Jato, né? A conduta ilibada, você vê que ele fala, eu tenho uma biografia, e ele fala para Carla, né, para a deputada Carla, eu não estou à venda. Então, quando ele fala isso, ele está trazendo para si, de volta, todo o status, né, honorífico de ser o detentor do poder sobre a Lava Jato, do grande lutador pela corrupção no Brasil, que ele tinha emprestado ao Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, ele tinha, né, três pilares: combate à corrupção, pauta conservadora, retomada econômica. Combate à corrupção, quem era o pilar? Sérgio Moro. É o Moro. Retomada econômica, Paulo Guedes. São as duas torres. Os bispos, né, o Ventrup e Damares, dentro da pauta conservadora, e o Mandetta, digamos assim, se fosse ter um terceiro bispo, né, ou um cavalo, um peão, seria a saúde. Ele era um peão melhorado. Um peão melhorado. Não, um cavalo. Um cavalo. Digamos que é um cavalo. Ele não é um peão. O Mandetta não era um peão, mas ele era um cavalo. Então, o governo Bolsonaro... Um pônei. Vamos chegar... Um pônei. Tá. Um pôneizinho. Um pônei mais abusado. Um pônei abusivo. Um pangaré mais abusado. Mas eu gosto do Mandetta, sabia? Eu guardei. Então, só que o super trunfo do Bolsonaro está guardado na manga, que é o Tarcísio. Esse cara é a rainha do Bolsonaro no tabuleiro de xadrez. Tarcísio, ele é ministro do quê? Bem nas energias ou... Infraestrutura. Tá? Então, você veja assim, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro esperava do Moro? O combate à corrupção, a liberação das armas, a liberação do porte de arma. Ele esperava a proteção a si em relação à questão do Adélio Bispo. Adélio Bispo. E em relação aos seus filhos. Porque tem um processo na Polícia Federal contra o Flávio. Parece que há algum processo contra o Carlos Bolsonaro, junto com um empresário do ramo varejista, que eu não sei quem é. E o caso de que colocaram o Renan no caso Marielle. Entendeu? O porteiro e o Renan no caso Marielle. Alexandre, eu vou fazer... o Moro... Só para te contar... Só terminar. Tá. E o Moro permitiu a federalização do processo da Marielle. Então, esses elementos, assim, para o mundo Bolsonaro, de hierarquia e lealdade, são inacessíveis, entendeu? Inacessíveis não, são inadmitíveis. Fala. Vou fazer uma pergunta aqui meio... Se quiser, pode até responder depois, quando a gente chegar na parte dos prints. Pergunta meio delicada. Podemos já passar para os prints, que aí a gente já faz um bem bolado? Podemos. Então, Bolsonaro respondeu
que o Sérgio Moro, de alguma maneira, condicionou o seu cargo a ir para o STF, o que eu acho que já era uma coisa esperada. Eu, pessoalmente, tinha grande expectativa de ver o Moro no STF, mas aí, no Jornal Nacional, o Sérgio Moro ele publicou um áudio com o Bolsonaro, no qual o Bolsonaro aparentemente reclama da investigação contra alguns deputados bolsonaristas, e depois o Moro ele divulga um diálogo parcial com a Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, no qual a Carla fala para ele esperar um pouco, para em setembro ele ir para o STF, ele fala que não está vendo. Então aí surgiram algumas questões na minha cabeça que eu queria que você destrinchasse de uma maneira mais científica. A primeira é o seguinte: será que Bolsonaro está reclamando dessa investigação aos deputados bolsonaristas e aí sim configura uma interferência na Polícia Federal, na liberdade que ela tem de investigar esses deputados que há uma suposição que estão cometido algum delito? Ele está querendo proteger o filho dele, o Flávio Bolsonaro, mas essa aí eu já fui pesquisar, parece que a Polícia Federal já havia até descartado a lavagem de dinheiro. E a outra é o seguinte, muitas perguntas juntas, depois eu vou relembrando. Se você for ver o diálogo que ele teve com a Zambelli, e depois a Carla Zambelli divulgou outros diálogos, essa conversa de estar um mal-estar, ela já veio há alguns dias, ela não foi uma coisa imediata. E assim, no início o Moro, claro, ele sempre foi um pouco mais reservado, mas ele ainda tinha um diálogo maior. Nos últimos diálogos você vê que ele é muito monossilábico. Não estou à venda, não falou mais nada. A impressão que eu tive é o seguinte, não sei em relação ao Bolsonaro, mas em relação a Carla Zambelli, que ali ele já estava querendo colher prova para alguma coisa. Até porque a Carla ela é afilhada dele de casamento, ela estava numa posição muito, de alguma maneira, uma posição ingênua, falando com o padrinho de casamento dela, não apenas o ministro Sérgio Moro. Eu mesmo, assim, eu tenho um diálogo com algumas pessoas, alguns colegas, que se alguém coloca público, eu estou ferrado, né? Porque a gente sabe que conversa privada, a gente fala muita coisa que em público não sai. Você acha que ali o Moro ele já estava querendo coletar prova para alguma coisa? E o que você achou dele ter vazado? Eu não digo nem em relação ao áudio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma acusação contra ele. Mas há muitas perguntas, né? O que você achou dele ter vazado o áudio da afilhada de casamento? Primeiro, começando assim, do começo. Vou entrar em julgamento. Eu não vou entrar em julgamento moral. Eu vou responder. Não, à luz da ciência política. A partir da perspectiva política. Primeiro, Sérgio Moro já se utilizou de vazamento para se beneficiar politicamente, se capitalizar. Ele fez isso com o Lula e a Dilma. Quando ele quebrou o sigilo do telefônico do Lula, a Dilma querendo enviar um representante com uma posse de Lula como ministro de alguma coisa que agora, no momento, eu não vou me lembrar qual é o cargo. Ministro-chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. E aí ela foi lá, e ele foi lá e publicou isso para se capitalizar e para poder melar o esquema da Dilma com o Lula. Então, assim, ele utiliza de vazamento como estratégia de capitalização política. Isso é uma jogada política. O Moro era um juiz político e virou um ministro político, e agora ele caiu. Tanto o que ele falou no final do discurso dele? Me coloco à disposição do Brasil para ajudar. Ou seja, ele já se capitalizou politicamente. Ele já está jogando politicamente. Então, quando a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, ficou falando um monte de coisa, eu peguei duas frases dele, uma às 18 horas e 49 minutos, outra às 19h32. Ele diz assim, quando ela se coloca à disposição para negociar com ele, vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá onde? No Planalto. Então, assim, ele não via a Carla Zambelli como uma interlocutora legítima para negociar com ele. Só que a Carla continuou insistindo com essa conversa. E aí, às 19h32, ele diz assim, Carla, não vou tratar estas questões por escrito. Ou
Ou seja, é óbvio, né, que ele sabe que se na hora em que ele vazasse alguma coisa, ela também vazaria. Então, se ele escreve, não, eu realmente acordei com o Bolsonaro de ir para o ministério para ser depois ministro do Supremo, todo o discurso dele teria caído por terra abaixo. Então, o que ele faz? Não fala. A questão que se coloca é, e essa que é a questão assim, ele não estava usando um celular corporativo, esse celular ele era privado, não há um termo de sigilo e confidencialidade, né? E agora, ele vai vazar o quê? Os áudios do Bolsonaro? Ao acusar o uso político da Lava Jato, Moro quer mais se beneficiar do uso político da DF. Então, na verdade, o que ele estava tentando como crime, que seria o Bolsonaro usar a polícia como polícia política, ele está usando a polícia para se cacifar politicamente para um novo passo. Qual vai ser esse novo passo? A gente não sabe, mas que ele já se cacifou para vir a um cargo. Ele pode vir até essa própria eleição agora de prefeito, porque a eleição ainda está incerta, eu não sei se já foram todos os nomes, as convenções já foram colocadas. Ele pode vir como prefeito, ele pode se colocar como vice numa chapa em 22, ou ele pode vir como cabeça de chapa em 22. Então, ele já se colocou politicamente, ele vai vir a candidato político. A gente não sabe aonde e para qual cargo. Então, assim, isso é uma coisa fundamental, né? Porque, na verdade, o que esses prints estão mostrando é que o que está é só sangrar. Na verdade, os prints que o Moro está fazendo e os áudios que possivelmente pode vazar, vir a vazar, é apenas uma forma de sangrar mais o Bolsonaro e de se cacifar. Só isso, é uma estratégia política de valorizar o seu passe, né? Bom, sim, mas a questão é que, se é verdade ou não, ô Fabrício, já não tem mais relevância. Porque na hora em que você coloca isso no ar, na hora em que você joga isso já é suspeita para um crime de responsabilidade, e a suspeição de um crime de responsabilidade já vira processo de impeachment. Inclusive, assim, a Joyce Hasselman, que é uma desafeto declarada da Carla Zambelli, e uma desafeta declarada do Bolsonaro, embora assim, ela tenha sido eleita com muita proximidade em relação a ele, ela já protocolou um processo de impeachment contra ele. Sim, ela já protocolou, o Frota já protocolou, já tem uns 14 ou 15 processos lá. Agora, a questão que a gente se coloca é o seguinte: bom, que estratégia o Bolsonaro tem para o futuro, né? Quais são as estratégias do Bolsonaro para o futuro? Bom, na minha visão, que é essa pergunta de $1 milhão, né? O Bolsonaro ele está usando a pandemia para se cercar de políticos fiéis a ele. Então você veja que o governo, teoricamente técnico, ele está sendo abandonado. Porque o governo técnico, ele é cercado de uma certa neutralidade, e que na hora do fogo cruzado, o técnico, ele não vai colocar uma opinião política. Então ele está agora, né? Porque, na sua visão, o DEM usou o Covid para se capitalizar eleitoralmente, Maia, Alcolumbre, Mandetta, junta a eles o PSDB, Dória, e a oposição, todo o PT, todos os governadores do PT e de esquerda. O Moro ele já vinha dando sinais de que não compactuava, né, com as ideias, e deixou o Bolsonaro
no fogo do tiro cruzado. Ou seja, ele saiu de fora, deixou o Bolsonaro no fogo, e ele, em momento algum, saiu de apoio ao Bolsonaro. Tá? Então, nessa hora, o Bolsonaro, ao perceber que ele estava sendo isolado politicamente e isolado dentro do seu próprio governo pelos técnicos, né, o Mandetta, ele, por mais que seja político, ele é visto mais como um médico, e o Moro é visto como um juiz imparcial. O que o Bolsonaro começou? Qual foi a estratégia que o Bolsonaro traçou? E aí, por isso que eu estou te dizendo que a saída do Sérgio Moro não é uma saída que foi impensada, foi uma saída pensada. Ele percebeu o seguinte: estou isolado politicamente, os meus ministros não me defendem, o que eu posso fazer? Eu vou jogar o jogo político. O que significa jogar o jogo político? Você vê que uma semana antes, o Bolsonaro se aproximou do Centrão. A gente falou isso na live, lembra? Lembro. Do Covid. Consequência, a gente falou disso. Ele se aproximou ao PSD, se aproximou ao PP, se aproximou ao PTB. O Roberto Jefferson fez uma live de apoio total ao Bolsonaro. Então, assim, você veja que e o Bolsonaro, ele tem um trunfo, um outro trunfo, que é o Jorge Oliveira. Ele é o chefe, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Então, ele já é o articulador político do governo Bolsonaro. Ele já costuma frequentar o Supremo. Então, assim, não estou afirmando que ele vai ser o ministro da Justiça, mas pensa, dentro dessa nova realidade do governo Bolsonaro, um ministro da Justiça como ele está muito mais alinhado em defendê-lo, porque ele já é uma figura conhecida, ele é um almirante da Marinha, ele é da reserva. Então, o Bolsonaro já tem 4 militares, né, como ministros. Ele é um ministro, mas, assim, digamos assim, agora estaria como um ministério de frente, na cara. Ele despacha no mesmo andar do que o Bolsonaro. Ele tem pauta com o Bolsonaro todos os dias. Então, assim, é muito mais fácil dele colocar o Jorge Oliveira como ministro. Não quer dizer que ele vai ser. Alexandre, existe também... Deixa eu só fazer aqui você falou uma coisa que me chamou a atenção. Essa proximidade do Bolsonaro com o Centrão, pelo menos aos meus olhos, se aproxima muito do que já foi feito no governo Lula, do que já foi feito no governo Dilma. É como se fosse assim, um escoamento do presidencialismo, você acabar tendo que fazer esse tipo de coalizão, porque assim, o discurso do Bolsonaro, ele sempre foi muito diferente. Era um discurso que só seria cargos técnicos, que não lotearia cargo. E pelo que eu estou percebendo, o Bolsonaro está loteando cargo, está fazendo escolhas um pouco menos técnicas. Isso é o que? A vala do presidencialismo de coalizão que faz com que todos os governos, se é de direita, se é de esquerda, de norte, sul, de leste, oeste, tenham que convergir para isso? Pergunta difícil, né? Não, a pergunta é simplesmente fácil. Alexandre, pensa assim, que você está numa prova, você está fazendo um concurso público, aí cai essa pergunta para você: o presidencialismo converge para a vala do presidencialismo de coalizão? Você vai responder só aí você vai ganhar só 1000 pontos. Na verdade é o seguinte, o presidencialismo de coalizão, essa é uma expressão traçada dentro da ciência política na década de 90, você simplesmente distribui os cargos de acordo com o poder político de cada partido e algumas áreas, Nordeste, Sudeste, em posições que possam te garantir os votos. O problema é que nós não somos parlamentarismo.
nós somos presidencialistas, né? A Constituição de 88 deu um poder exagerado ao presidente. Então, como que o presidente fazia isso? Através de loteamento de cargo, dinheiro e etc. Tá? Então, assim, da onde está a fonte disso? Eu já falei isso para você. É o sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral, a fragmentar, né, o número de partidos no Congresso, você inviabiliza qualquer política pública do presidente. O presidente deveria seguir, teoricamente, a bancada, quer dizer, o que eu queria dizer é o contrário, é o inverso. A bancada do presidente no Congresso deveria ser proporcional à sua votação. Então, o Bolsonaro deveria ter em torno de 57% do Congresso. Ou seja, ele colocaria a sua política pública. Só que, dentro do presidencialismo, não existe isso. Nós temos eleições separadas. E nós temos eleições para o segundo turno, no caso de cargos majoritários. Isso aumenta ainda mais a fragmentação partidária. Então, com um sistema eleitoral que nós temos, é inviável você achar que você vai ter um presidente que vai ter uma maioria, que nem você tem nos Estados Unidos, e que vai colocar a sua política pública. Não adianta sonhar. Isso não existe. O problema está no sistema. Está no sistema eleitoral. O problema é que você teria que mudar o sistema eleitoral. Só que para você mudar o sistema eleitoral, você teria que reduzir o número de partidos. Se você reduzir o número de partidos, você reduz o número de caciques políticos. Se você reduz o número de caciques políticos, você reduz o número de pessoas que vão acessar o orçamento público e vão acessar os cargos políticos. O político, pensando como político, ele nunca vai fazer uma reforma do sistema eleitoral. O político nunca vai agir contra si. Como que você poderia fazer isso? Você teria que ter uma constituinte em que pegaria pessoas que não iriam, né, a Itália fez isso, nobres, pessoas de alto saber político, né? O Norberto Bobbio, que é um cientista político de esquerda italiano, foi um que participou de uma constituinte para criar uma nova constituição, né? Só que você não vai conseguir fazer isso. O Bolsonaro, ele quis mudar a política, mas só que ele se esqueceu que ele não tem como mudar a política achando que as pessoas, que os deputados que até então estavam acostumados com 1001 tramóias e esquemas, vão chegar e falar assim, não, eu vou agora agir de maneira para o bem do Brasil, e etc., e com esse discurso, sabe, ufanista, vamos fazer o Brasil virar uma grande nação, vamos fazer o Brasil virar primeiro mundo, sabe? É balela, desculpa por usar a expressão, isso é balela. Você não vai ter um político fazendo isso nunca. O político está preocupado com uma coisa, reeleição. E reeleição se faz através de dinheiro. E como que se consegue dinheiro? Através de fundo eleitoral, fundão, como se fazia antigamente, através de indicação política, para poder fazer compras e indicações políticas em que a pessoa me voltasse dinheiro. Tá? Alexandre, Caixa 2. Só para a gente não perder aqui a live, porque eu estou olhando aqui o horário, tá faltando alguns minutos para acabar. E para 2022, Alexandre? Para 2022, qual o cenário aí que você, à luz da ciência política, você avalia? Olha só, o que se coloca é o seguinte, você vai ter esquerda, Haddad e Boulos, você vai ter na direita Witzel, Bolsonaro. Só uma coisa, só para te cortar aqui, peraí. Você acha que é possível uma aliança do PT com o PSOL? Porque o PSOL de vez em quando dá umas porradas do PT. Não. Estou falando isolado. Ah, tá. Uma coisa é o Haddad, outra coisa é o Boulos. Na direita você vai ter, num lado, Witzel, no outro, Bolsonaro. No centro, aí é que está a grande questão, você vai ter ou o Rodrigo Maia vindo como presidente. Rodrigo Maia? Ou vice. Ou o Rodrigo Maia vindo como Mandetta,
E aí você vai ter num partido de centro-esquerda um Moro vindo com uma outra pessoa, um partido do tipo PSB. O PSB já tentou pegar o Joaquim, lembra do ministro do Mensalão? Joaquim Barbosa, lembro. Joaquim Barbosa, lembra? Lembro. Então, ele é afiliado ao PSB. Você poderia lançar uma chapa Joaquim Barbosa, Moro, Moro, Joaquim Barbosa. Você pode lançar uma chapa Mandetta, Moro, ou Moro, Mandetta. Quem vai ser o cabeça de chave é quem vai estar mais capitalizado naquela hora. E aí, se isso é ruim de um lado, quer dizer, perdeu o Moro e perdeu o Mandetta, por outro lado, se eles não se aliarem, você vai ter divisão de votos. Então, as pessoas, mais assim, que votam na ideia da corrupção, combate à corrupção, votam no Moro, e aí os técnicos que combate ao Covid, que o Mandetta é uma pessoa boa, você divide o voto. E aí você vai ter o Witzel e o Bolsonaro de um lado. Então vai ser uma eleição extremamente fragmentada. Agora, isso a gente está pressupondo que não vai ter o impeachment. Porque a questão que se coloca no impeachment é o seguinte: o Bolsonaro está refém do Centrão, Maia e do Supremo. Ele pode buscar uma trégua com o Maia e com isso continuar o governo, porque o Maia compete a ele arquivar, dar início ao processo de impeachment ou não. Então, semana passada ele brigou com o Maia. Agora ele está na mão do Maia. Isso é um super trunfo na mão do Maia. E vai ser usado contra o Bolsonaro, não tenha nenhuma dúvida. O Rodrigo Maia vai querer alguma coisa em troca de não abrir o impeachment. Ele pode ir para o embate com o Maia e lutar pela votação do impeachment. Para ele conseguir ir para a votação do impeachment, ele vai ter que fazer o quê? Conseguir o apoio do Centrão. Ele precisa que o Centrão vá para o seu lado e aí a votação do impeachment não passe. Tá? Então, mas para isso, ele vai ter que ceder cargos e ministérios, talvez, para o Centrão. Isso pode colocar em choque o Guedes, porque o Guedes tem uma política de contenção de gastos. O Centrão não vai ter essa política. Se o Bolsonaro mirar no Centrão, provavelmente ele vai mirar na campanha pró-Brasil, junto com o Tarcísio, que é investimento público através de obras públicas, em que ele pode buscar essas obras irem no Nordeste para poder tirar o voto do PT. Ou ele pode focar essas obras no Sul para poder garantir a sua base eleitoral. Porque como vai ter uma crise gigantesca, desemprego em massa, as obras públicas, elas empregam mão de obra intensiva. Rodovia, ponte, aeroporto, tudo isso, ele para de usar a mão de obra do Exército e passa a usar a mão de obra civil. Mas para isso vai ter gasto político, vai ter um gasto político, porque ele vai ter que ter recursos, ele vai ter que emitir papel moeda, isso vai gerar inflação. Então, isso é um gasto político. Então, assim, um custo político. Então, assim, e isso, se o Paulo Guedes seguir ideologicamente, o Paulo Guedes vai dizer o seguinte: eu estou fora do governo. E aí, todas as torres que ele tinha, o Guedes e o Moro foram embora, os bispos, né, o Mandetta foi embora, só vai ficar com a rainha. A rainha é o... E a Damares? É o Tarcísio. A rainha é o Tarcísio? Não. É o Tarcísio. É a peça mais importante. Ele é a rainha. Não. Falando no sentido figurado. Não me venha com essa. Então, assim... Quer dizer que estamos tirando... ele tem um cavalo muito importante, que é a ministra da Agricultura, porque ela representa a bancada ruralista. Para acabar. Encerra aí a live. Então, assim, o Bolsonaro ele vai ter que ou abrir mão de sua base eleitoral, que é os empresários e a bancada ruralista, ou ele vai abrir mão da sua política de contenção de gastos. Ele tá encurralado politicamente. Pessoal, uma boa noite.